Olá, galera, voltando aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar de um assunto que eu amo, que é livros. Mas antes da gente ir falar sobre isso, primeiro deixa eu me apresentar aqui pra vocês. Meu nome é Lê, eu tenho 19 anos, sou estudante de jornalismo, estou indo pro terceiro período agora, segundo ano. E já há alguns anos eu tenho meio que sendo levemente meio que uma blogueirinha, postando alguns vídeos no YouTube, alguns no TikTok e no Instagram também, tô direto lá nos stories e tudo mais. Então, pra contextualizar isso, bora lá pro vídeo. Olhando aqui, nem todos os livros que eu vou falar nesse vídeo eu tenho eles físicos, a maioria... Não. A maioria eu tenho físico sim, só alguns que eu não tenho, então... Alguns eu vou estar só mostrando a foto, outros eu vou estar mostrando o livro mesmo. E outra adendo aqui é que eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque eu estou morrendo de calor aqui pra poder gravar, porque eu não tenho microfone, então eu não posso nem ligar o ventilador num calor do caramba que está, então eu estou passando calor pra conseguir fazer esse conteúdo. Inclusive, eu tinha planejado um vídeo de todos os livros de 2025, porém, devido ao fato de que estava tão calor quanto está hoje, eu liguei o ventilador enquanto eu gravava, só percebi depois que não ia ter como arrumar na edição o áudio. Então... eu tive que abrir mão do ventilador hoje. Então, para lá. Aqui falando dos livros que foram releituras, que no caso foi... Só um minutinho que eu vou verificar aqui no meu caderninho. Incendeia-me foi o primeiro. Incendeia-me é esse livro aqui, que ele é da coleção de Ishiratsumi. Ele é o terceiro livro, no caso, se a gente exclui os contos e tal, porque se for contar com os contos, ele é meio que o quinto livro, pra dizer assim. Que esse livrinho ali pequenininho, o Magnificam, que tá aqui bem no cantinho, depois eu posso deixar uma foto dele aqui, ele tem dois contos que vem, um depois do livro 1, que é o 1.5, e um depois do livro 2. Então, na série principal ele é o terceiro, mas se a gente for contar mesmo, ele é o quinto. Incendeia-me vai estar contando, no caso, a história da Juliette, que, no caso, ali no começo de Shirasumi, ela é uma garota que tem meio que um poder especial, que ela, tudo que ela toca, todas as pessoas que ela toca morrem, literalmente. E aí ela descobre aqui nesse livro que além de poder matar as pessoas com o poder dela, ela também tem meio que uma super força e é invencível e imbatível. Esse livro aqui, resumidamente, vai ser ela organizando uma revolução junto do Warner. E eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Eu sei que, no geral, o Estilhaço não é um bom livro. Eu poderia simplesmente dizer isso. Ele é um péssimo livro. É, às vezes, uma porcaria. Porém, eu tenho um carinho por esse livro porque eu li ele pela primeira vez. Eu tinha lá os meus 14 anos, bem no auge, bem no hype todo dessa história. Então, assim... é uma porcaria? É uma porcaria. A escrita é boa? Mais ou menos. A narrativa é boa? Mais ou menos. A protagonista é boa? Mais ou menos. Mas eu amo esse livro. Então, favoritado. Favoritadíssimo. A leitura que eu vou falar aqui é também uma releitura, mas que eu amei de paixão reler, porque a primeira vez que eu li foi lá em 2023, então eu reli em 2025, foi logo no comecinho do ano que eu ganhei de presente de Natal em 2024, e foi para todos os garotos que já amei. Então, tem o filme é antigaço, de 2018, já tem quase 10 anos, meu Deus, eu acompanhei o lançamento do filme. Isso não é o caso agora, mas... o livro, se você gostou do filme, eu só te indico o livro, porque o livro é 10 vezes melhor do que o filme. É muito bom. Tem o fake nele, que a gente já sabe. Caso você não conheça a história, eu vou explicar aqui. A Lara Jean é uma garota que ela é muito tímida, muito introvertida. Ela é... eu não sei como seria o termo correto, mas ela é metade coreana, metade americana. Norte-americana, no caso. E aí, ela escreve cartas pros garotos que ela gosta. Cada vez que ela se apaixona, ela escreve uma carta. Só que ela tem 5 cartas no total. Só que uma dessas cartas é pro ex-namorado da irmã dela, porque no caso, isso é meio que um spoiler. A irmã dela tava namorando um carinha que chama Josh, e no caso a Lara Jean se apaixonou por ele também. E aí ela escreveu uma carta pra ele. Só que a irmã dela, a Margot, vai pra faculdade, e aí ela simplesmente termina com o Josh antes de ir pra faculdade. E nesse rolo todo, as cartas acabam sendo enviadas, e aí uma dessas cartas... obviamente, vai pro Josh, ele lê e ele acha que a Lara Jean tá apaixonada por ele. Mas pra provar pra ele que ela não está apaixonada, ela acaba mentindo e falando que ela tá apaixonada e namorando o Peter Kavinsky, que acabou de terminar com a Jen, que é meio que a vilã do livro. E aí, inclusive a Jen era a melhor amiga de infância da Lara Jean, mas elas se afastaram no ensino médio. E aí... vai ter muita confusão, o Peter vai acabar concordando em ali fingir um relacionamento com a Lara Jean e eles vão acabar ali se apaixonando, que é óbvio que iria acontecer, né? E assim, esse livro é simplesmente sensacional, ele é uma comédia romântica toda clichêzinha, tem Halloween na escola, tem festas, tem brigas e fofoquinhas de ensino médio. É muito bom, simplesmente
maravilhoso, só leiam. O livro do qual eu vou falar também é uma comédia romântica super clichê, mas essa não é tão conhecida porque ela é nacional e é Fazendo Meu Filme 1. Inclusive eu tenho a coleção toda aqui e também tenho Minha Vida Fora de Série. Mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, não é o momento pra isso agora. Mas Fazendo Meu Filme 1, caso você não conheça, o que eu acho muito provável, porque eu não conheço quase ninguém que conhece esse livro, Fazendo Meu Filme 1 vai contar a história da Fanny, que é uma garota que ela tem 16 anos, tá no ensino médio, e ela tem 2 melhores amigos, a Gabi e o Léo. E aí, no final ali do segundo ano do ensino médio dela, ali por volta de outubro, a mãe dela aparece com a ideia de fazer um intercâmbio. E aí ela faz a prova, né, e ela passa pro intercâmbio. E aí, no processo ali do intercâmbio, o melhor amigo dela começa a namorar, se afasta dela, tem muitas confusões e tretas, e ela acaba percebendo que tá apaixonada por ele, ali no processo de ir viajar. Então esse livro vai passar por toda essa parte aí, tem festas, tem ela indo pra balada, ela indo no clube, tem as fofocas com as amigas, tem um monte de coisa, um monte de reviravolta. É um livro muito bom, muito gostosinho de ler, e tem uma vibe muito sessão da tarde. Particularmente, eu acho o 4 o melhor deles, mas eu quis indicar aqui, falar que esse foi o melhor, porque a sensação que me deu reler esse livro foi simplesmente incrível. Eu reli muito rápido, porque ele é realmente muito gostoso de ler. É muito bom. E a escrita da Paula Pimenta é maravilhosa. Eu leria até a lista de compras dessa mulher. Mas o livrão, sinceramente, já que Fazendo Meu Filme já é desconhecido, esse daqui é mais desconhecido ainda. Mas calma, ele é um livro muito bom, eu garanto. E o livro desconhecido que eu tô falando é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. E esse daqui eu realmente vou ter que resumir a história pra vocês, porque assim, eu acho que não tem ninguém na face da Terra que parece ter lido esse livro, porque de 90 dos posts que eu vejo, em 0 post ele está nele. Ninguém fala dessa obra-prima e esse livro é muito bom, merece ser falado. O Fazedor de Velhos, no caso, vai contar a história do Pedro, que é um jovem ali que tá indo pra faculdade, e ele começa a faculdade de História, mas ele tá meio confuso, porque ele percebe que ele não gosta tanto, assim, do curso que ele escolheu, e aí ele vai um dia conversar com o orientador dele sobre isso, falar que que ele não tá muito afim do curso, que ele tá ali achando a situação dele de estar estudando que não gosta meio merda, que ele entrou porque ele gostava da matéria de história do colégio, mas aí agora ele tá achando tudo uma bosta. Pra resumir a situação dele. E aí esse professor dele fala com ele, tem um cara que vai te ajudar, porque o cara ele é foda, é a melhor palavra que eu tenho pra descrever ele. E aí ele passa o endereço desse cara, conversa com ele, fala que o Pedro vai lá pegar uma orientação. O Pedro chega lá, o cara é um professor aposentado, super recluso, que não aparece em lugar nenhum, mas já foi super famoso e tudo mais. E aí, como é que eu posso explicar? Esse professor, ele é meio que louco. E ele está numa aposta lá com um cara da Europa de achar a palavra-chave que resume as obras de Shakespeare. É uma confusão. E aí o Pedro embarca nessa meio que jornada de autodescobrimento junto com esse professor meio pirado das ideias. E também tem um pouquinho de romance, e tem um pouco de drama, e muita metáfora, e muita coisa envolvendo literatura. E por aí vai. Eu achei muito bom, muito legal. Conceito. É um conceito. Apesar de ninguém conhecer, esse livro carrega muito conceito, ele é muito bom. Também foi uma releitura que meio que eu estou me devendo me dar esse livro de presente há muitos anos, porque eu li ele pela primeira vez no começo de 2023, diga-se de passagem, já tem anos que eu tô querendo esse livro e não compro. E eu também não sei porque eu não compro, mas eu ainda não comprei. Que é A Vida Invisível de Ed La Rue. Vou deixar a fotinha aqui, aprecio essa obra-prima da literatura. A Vida Invisível de Ed La Rue é um livro que, assim, não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar. Eu mesma odiava quando eu li pela primeira vez. Mas, como posso explicar? Esse livro é um sentimento. Ele não é tanto uma história, ele é um sentimento. A Vida Invisível de Ed La Rue vai contar a história da Ed, que é uma garota que mora na França no século XVIII? XVII? Não sei. Vou estar perdida aqui nas linhas temporais do livro. Vou ficar devendo essa pra vocês. Mas ela vai ter que se casar, ela já tá com 23 anos, então ela já meio que passou mesmo da idade de casar. Ela vai ter que se casar com um cara que tem vários filhos já, que é viúvo e tudo mais. E a Ed não quer se casar, porque ela quer ser livre. Então ela faz o quê? No dia do casamento dela, ela corre pra floresta e pede ajuda aos deuses antigos. Não me perguntem nada sobre essa parte aí, que essa parte nem eu sei explicar. E um deles atende, né? Só que o que atende não é lá muito confiável. Ele não concede a ela a imortalidade, que é o que ela pediu, mas em troca, todo mundo que conhecer ela vai esquecer ela. Então, a história vai se desenrolar contando com flashbacks, meio tipo, alguns capítulos contando o passado, os anos que levaram pra chegar até o ano de 2018, que é onde de fato se passa a história, e
vai ter meio que, é em terceira pessoa, mas vai ter capítulos que são meio uma vibe de duplo POV, sabe? Duplo point of view, foi mal. Duplo duplo ponto de vista, com os dois narrando, que no caso a Ed e o meio que interesse amoroso dela, mas eu não vou falar quem é, porque eu não quero dar spoiler pra ninguém. E esse livro vai tratar muito de arte e de literatura. E também ele é um livro que tem muitas coisas, assim, uma vibe meio tipo... Como eu posso explicar? É um livro que ele é bonito de se ler, pra dizer assim. Ele vai tratar muito da ideia de que quem somos nós sem as coisas, as pequenas coisas que nos definem. Essa é meio que a premissa do livro. Se eu pudesse resumir a Ed La Rue em uma frase, seria essa: quem somos nós sem as pequenas coisas que nos definem. Porque a Ed, ela conseguiu ser lembrada, mesmo que ela não ficasse na memória das pessoas, ela conseguiu ser lembrada nos detalhes. Tipo, um livro, um poema, uma música, uma pintura, um desenho, uma história. Ela conseguiu ser lembrada de algum jeito. Ela conseguiu estar ali nas pequenas coisas sutis, nas coisas que não eram controladas. E na arte também. Então esse livro também é muito artístico. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu tenho que recomendar ele. Toda vez que eu vou fazer vídeo de livros, eu tenho que falar de Ed La Rue, porque esse livro é um sentimento. Ele é perfeito. É uma obra-prima da literatura. Se você discorda, me desculpe, mas você não é bem-vindo nesse canal. Um de livros profundos, uma leitura que foi muito surpreendente, foi um livro que eu li pra faculdade, inclusive, também aula de filosofia, que foi Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han. Se eu estiver falando errado, é porque esse nome não é nada familiar pra mim. Eu tive uma dificuldade danada pra aprender a falar. Provavelmente tô falando tudo errado, mas releve. Ele não é um livro de ficção, ele é um livro de filosofia mesmo. Ele vai tratar sobre como atualmente a gente tem uma exposição exagerada na vida, não só nas redes sociais, mas como isso prejudica a gente e acaba com a nossa saúde mental, nossa saúde física, nossa personalidade, porque a gente acaba virando meio que um produto social. É um pouco confuso explicar assim, mas esse livro vai falar muito sobre como a gente se expõe demais e como essa exposição exagerada acaba transformando a gente em outra coisa. E também vai falar sobre... É um pouco complicado, porque como o nome é Sociedade da Transparência, inicialmente eu entendi que ele estava meio que criticando a ideia de ser transparente no quesito de ser sincero, mas não, é a transparência no quesito de mostrar tudo, de não deixar nada meio que secreto, e meio que ele critica isso por causa da questão de que o ser humano é movido pelo mistério e pela curiosidade. Então, assim, é um livro bem legal, mas é bem... não diria denso, mas diria meio que é um livro puxadinho, caso você nunca tenha tido uma aula de filosofia na vida. Então, se você estiver entrando no ensino médio, não leia. Mas se você já estiver ali no final do primeiro... agora é o começo do ano. Então, se você estiver indo pro segundo, ou pro terceiro, ou já tiver acabado o ensino médio, eu acho que vai ser bem bom ler esse livro, porque ele é muito legal, muito interessante, e principalmente se você é da área de comunicação, como eu sou. Então, é um livro que eu gostei bastante, e eu tinha que falar dele aqui. Meio que é uma menção honrosa, porque ele não tá nada dentro dos gêneros que eu normalmente leio. Mas eu adorei. A gente vai ir pros livros que não foram releituras, e a gente vai começar por um dos primeiros livros que eu li no ano também, que foi Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta também, autora nacional, e esse livro é perfeito. Nesse livro aqui vai contar a história da Priscila, que no caso se passa no mesmo universo de Fazendo um Filme, então meio que, no caso, Priscila aparece na coleção de Fazendo um Filme, e a Fanny aparece aqui. Vai contar a história da Priscila, no caso, que ela acabou de se mudar de São Paulo pra BH, porque os pais dela se separaram, e aí... nisso dela ter acabado de se mudar, a gente vai ver ela se adaptando à cidade nova, fazendo amizades e tudo mais. E nisso ela vai se apaixonar. Então aqui ela vai estar na faixa dos 13 anos, ela vai acabar se apaixonando por um cara mais velho. E vai dar muita confusão com relação a esse cara e tudo mais. E eu não posso dar spoiler, porque sempre acontece tanta coisa. Mas tem um romance fofinho, tem protagonistas super carismáticos e legais. A Priscila é muito simpática, muito divertida. Ela me fez rir. A escrita da autora me fez rir o tempo inteiro. Esse livro é muito bom, é uma vibe de sessão da tarde, igual Fazendo Meu Filme. E se eu fosse colocar eles dois numa categoria, realmente seria essa categoria. Livros, água com açúcar que parece filme de sessão da tarde. É literalmente esse o resumo desses livros. Sobre os quais eu estou falando, vou falar deles juntos, porque eu acho mais fácil. Porque eles são da mesma autora, do mesmo universo, então acho que é mais prático. Deixa eu beber água. Hidrata-se, é importante. Ok, agora podemos voltar. Eu vou estar falando agora de Para Sempre Seu e Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Foram os primeiros livros dela que eu li e eu gostei demais. Para Sempre Seu, no caso, que foi o primeiro que eu li, vai contar a história da Brianna e do Jacob. E também tem
o ponto de vista dos dois, entendeu? Os dois narram o livro, são capítulos, acho que revezando. Um capítulo é ela, outro capítulo é ele. E no caso, eles dois são médicos, o Jacob acabou de ser transferido para o hospital onde a Brianna trabalha, e a Brianna tava esperando receber uma promoção lá, só que aí a promoção vai ser adiada por causa que querem dar uma chance pro Jacob concorrer à promoção, sendo que ele nem quer a promoção de fato. Mas aí, no caso, vai contar a história deles dois e... No caso, a Brianna é uma médica que acabou de se divorciar, então ela tá ali no processo de divórcio, uma situação meio complicada. E o Jacob acabou de ser trocado pelo irmão dele. A ex dele resolveu ficar com o irmão dele e agora eles estão noivos. Então os dois estão numa situação de merda quando se trata da vida amorosa. E eles vão criar ali meio que uma amizade, assim, e tal. E vão começar meio que trocar cartas, porque o Jacob tem ansiedade social. Então pra ele falar com as pessoas é mais fácil por escrito. E ele e a Brianna começam a meio que trocar umas cartas assim durante o expediente. Porque ele tem esse negócio de que escrever fica mais fácil pra ele e tudo mais. E aí, um dia, quando eles estão conversando, a irmã dele vai aparecer no hospital e ele tinha mentido pra família dele falando que ele estava com alguém pra a família dele não ficar com raiva do irmão dele por ter meio que aceitado ficar com a ex dele, assim, e se casar com ela. E aí a irmã dele vai pensar que a Brianna é essa mulher com quem ele está saindo atualmente e tal. E aí ele pede ela pra fingir ser a namorada dele, só até passar o casamento do irmão dele e tudo mais. E a Brianna aceita, né? Porque também tem uma questão de que o Jacob fez uma coisa lá pra ela que ela ficou muito feliz e se sentiu muito agradecida. E aí, pra agradecer mais ainda, ela topou essa ideia louca dele. Topou entrar na mentira. Eu não vou dar mais spoiler, mas o livro é simplesmente perfeito, maravilhoso, um romance lindo, o casal é perfeito, só leiam, isso aqui é elite. Mas agora a gente vai falar do próximo, que é mais elite ainda, que é Até o Fim do Verão. Vou deixar a capa aqui, apreciem isso. Como é que eu explico? Até o Fim do Verão vai contar a história do Justin e da Emma. O Justin é, no caso, o melhor amigo do irmão da Brianna. E vai contar a história deles dois. E a Emma é uma enfermeira itinerante, então ela tá sempre viajando e tudo mais. E a história vai começar com um post do Reddit, eu acho que é assim que fala o nome desse aplicativo, em que o Justin reclama que toda vez que ele sai com alguém, logo em seguida, essa mulher encontra o amor da vida dela. E por acaso, a última mulher com quem ele saiu acabou se revelando o amor da vida de um dos outros melhores amigos dele, que agora eu não vou lembrar o nome, eu acho que o Brad, mas eu não vou estar lembrando aqui agora. E aí, ele nessa de ter esse problema aí, que ele fala que é meio que uma maldição, a Emma vê o post e a melhor amiga da Emma, que agora eu também não vou estar lembrando o nome, vai falar pra ela: olha, essa maldição é igual a sua, você sempre sai com o cara e logo em seguida ele acha o amor da vida dele. Porque vocês dois não tentam sair algumas vezes e aí se vocês saírem, vai quebrar a maldição dos dois e vocês logo em seguida vão poder seguir a vida de vocês com o amor da vida de vocês, entendeu? E aí a Emma viaja até Minnesota, acho que é Minnesota mesmo que chama o lugar onde ele mora, depois eu vou deixar aqui o nome do lugar. Viaja até Minnesota pra poder encontrar com ele e eles saírem pra ir ver se eles quebram uma maldição. E eles começam a ter os encontros, eles estipulam regras ali, porque meio que eles vão sair só puramente profissionalmente pra poder quebrar uma maldição. E tem muitas coisas acontecendo, porque no caso, a Emma tem uma relação complicada com a mãe dela, que sempre deixava ela sozinha, sempre abandonava ela, e depois voltava como se nada tivesse acontecido, uma confusão. E o Justin tá com problemas agora porque o pai dele morreu num acidente e a mãe dele vai ser presa. No começo do livro a gente não descobre o porquê, mas aí ele vai ficar responsável por todos os irmãos dele. Então o livro vai gerar muito em torno de problemas familiares também. É um livro que, apesar de todo o humor, é bem sensível. E eu gostei muito da história, eu achei muito perfeita, muito maravilhosa. E o Justin é simplesmente assim... é o book boyfriend. Ele é perfeito. Eu vou deixar aqui que eu acho que tem uma cena, tem uma fanart dessa cena. Se não tiver fanart, vai ser uma foto ou alguma coisa assim. Mas eu vou deixar aqui porque tem uma cena em que ele simplesmente atravessa um lago numa tempestade em cima de uma boia de unicórnio, porque ela estava isolada num chalezinho do outro lado desse lago. E ela estava doente, então ele atravessou um lago numa tempestade só pra ver ela, porque ela estava doente. Eu achei perfeito, eu achei maravilhoso, eu achei icônico. Então, assim, é um livro muito lindo, muito fofo e... foi uma leitura muito boa. Por isso que tá aqui nos meus melhores livros de 2025. Eu simplesmente amei, eu gosto de uma coisa assim... eu gosto da fantasia, eu gosto da distopia, eu gosto muito, amo. Porém, tem uma coisa que só um romance consegue prover. Só um bom romance. Eu não sei o que é essa coisa, porém eu amo demais. Mas agora bora pro próximo que eu vou falar, eu também não tenho ele aqui, mas vou deixar uma fotinha aqui e é O Secador.
Esse livro também é totalmente desconhecido. Eu nunca vejo ninguém falando sobre, o que eu odeio, porque esse livro é muito bom. O Ceifador vai contar a história de uma realidade distópica, e ele também tem duplo ponto de vista. Vai contar a realidade de uma história distópica não, utópica, numa sociedade onde não tem doenças, não tem crimes, não acontece nada, e essa sociedade é controlada por uma inteligência artificial. E as pessoas também não morrem, porque não existem mais doenças e tudo mais. Então, como as pessoas não morrem, é preciso fazer um controle populacional ali e tudo mais. Então, para fazer esse controle populacional, existe a Ceifa, que é um conjunto de pessoas que foram treinadas e escolhidas a dedo para poderem meio que eliminar. No livro fala que é coletar as pessoas. Então, assim, a gente vai acompanhar, no caso, a história da Saitra e do Rowan, que são dois jovens de, acho que 16 anos, que foram escolhidos por um ceifador, o ceifador Faraday, para poderem ser os aprendizes dele. Só que só um pode virar ceifador. Só que a história se desenrola porque o ceifador Faraday começa a ler livro sobre o qual a gente vai estar falando aqui. É um livro que, assim, ele também não é conhecido, mas ele é muito bom. Merecia mais reconhecimento. E ele, assim, é perfeito. E é o ceifador. Esse livro, realmente, ninguém conhece ele, porém, vai contar a história, no caso, da Saitra e do Rowan, que vivem numa sociedade utópica, onde não existe morte, não existe doenças, não existe crimes, e ninguém morre. E essa sociedade é controlada por uma inteligência artificial. E aí, como as pessoas não morrem, é preciso fazer meio que um controle populacional ali. Então, existe uma coisa que é a Ceifa, que são pessoas que são escolhidas pra, assim... No livro não fala que é matar. Lá no livro fala que é coletar as pessoas e tudo mais. Então, a Saitra e o Rowan vão ser escolhidas pelo ceifador Faraday para poderem ser os aprendizes dele, mas só um pode se tornar ceifador. Mas o livro se desenrola porque, apesar de ser uma sociedade utópica e perfeita, as pessoas que adquirem algum tipo de poder acabam sendo levadas por esse poder a fazer coisas ruins. Então existem ceifadores corruptos mesmo dentro de um ambiente ali que deveria ser meio que seguro. E meio que essa inteligência artificial controla tudo, tem controle sobre o mundo, mas não tem controle sobre os ceifadores. Então acaba que eles estão por conta própria e crimes que eles cometem não tem como ser julgados. Então a história vai tratar muito dessa questão de que mesmo em uma sociedade perfeita nunca vai existir a perfeição completa, porque o instinto humano é ganancioso e se deixa levar pelo poder muito facilmente. Não é um livro de fato pesado, ele tipo, é bem tranquilo, bem de boa, não tem uma linguagem difícil, e ele é um livro muito viciante, muito bom. A gente vai acompanhar essa história da Saitra e do Rowan, eles treinando pra serem ceifadores, a gente vai acompanhar as confusões deles, e vai acompanhar também o fato de que a Ceifa acaba decidindo que aquele que se tornar o novo ceifador vai ter que coletar o outro. Então eles estão ali no treinamento deles com o peso de que, quando eles terminarem o treinamento, um deles vai morrer. E vai morrer pelas mãos do outro. E eles já estavam virando meio que amigos. Tem um pouquitinho assim, uma migalhazinha de romance, mas não é o foco. E é uma trilogia. E assim, como explicar? Este livro é uma coisa assim, eu achei muito inovador. Me desculpe se houver outro livro que fala do mesmo assunto, que é parecido, mas pra mim eu achei muito inovador, porque foi a primeira vez que eu li um livro desse estilo. E eu achei simplesmente assim, mind-blowing. E assim, a Saitra é uma protagonista maravilhosa. Esta garota é incrível, genial, competitiva. Ela é assim, 10 de 10. E o Rowan, ele passa por algumas mudanças no livro de tipo... Não posso falar que é um glow up, porque o coitado ficou todo traumatizado. Mas o Rowan, no começo ele é um garoto fofinho, tranquilo, e no final... Ai, não tenho como explicar. Se você não ler pelo contexto da história, pela narrativa e tudo mais, leia pelos personagens, porque vale muito a pena, porque eles são perfeitos, maravilhosos. Vou falar só isso desse livro, porque senão eu vou continuar aqui a tarde inteira comentando sobre. O próximo livro sobre o qual eu vou falar é um que eu li ele online, porém agora eu tenho ele físico, finalmente, que é 7 Anos Entre Nós. Esse livro, ele também é maravilhoso, ele também é perfeito. Eu li ele em um dia, de tão bom que tava. E ele tem tipo... Pera. Ele tem assim, o quê? 300 páginas? 300 páginas. E assim, como explicar? 7 Anos Entre Nós vai contar a história da Clementine, que é uma garota que ela acabou de perder a tia dela, que era a pessoa que assim, ela era mais próxima, era tudo pra ela, a tia dela. E a tia dela deixou pra ela de herança um apartamento. E
A tia dela sempre contava uma história de que esse apartamento era mágico, que esse apartamento levava a pessoa ou 7 anos no passado ou 7 anos no futuro. E aí, a Clementine, já adulta, com 29 anos, trabalhando meio que como publicitária, alguma coisa assim, ela trabalha numa editora, não vou lembrar agora exatamente, eu sei que ela trabalha numa editora. Ela vai ir morar nesse apartamento que a tia dela deixou pra ela, e aí, aleatoriamente, num dia, ali 6 meses depois que a tia dela morreu, ela vai entrar no apartamento, vai deitar pra ir dormir, vai dormir no sofá, inclusive, porque ela tá morta de cansada, coitada. E quando ela acorda, tem um estranho na casa dela. Um estranho que acho que ela mesma descreveu como muito bonito e charmoso. E no caso, esse estranho é o Ivan, que é meio que um aspirante ali a cozinheiro, a chefe de cozinha. E eles vão desenvolver meio que uma amizade ali, meio que por serem obrigados a conviver, porque ele tá meio que no apartamento da tia dela, porque a tia dela tava fora e alugou pra ele ficar tipo um Airbnb. E aí ela expulsa ele, mas ela depois fala com ele que ele pode ficar. E aí eles acabam meio que morando juntos, pra dizer assim. É um pouco confuso, porque o apartamento tá 7 anos no passado. Toda vez que a Clementine abre a porta, ela volta 7 anos no tempo. Então, meio que na realidade dela, ela nem sabe quem é ele. E, pra ser sincera, eu não imaginei que um romance que trata também de viagem no tempo ia ser tão bom, mas eu gostei bastante. Foi muito legal, muito interessante. E não tem como explicar esse livro. Ele é um sentimento. Eu amo demais. O Ivan e a Clementine são um casal perfeito, maravilhoso. Os dois, assim, sensacional. Perfeitíssimo. A história é linda, é emocionante. É impactante. Vou ver até se eu acho algum trecho do livro pra explicar pra vocês como isso é... Como esse livro é maravilhoso. Acho que, na verdade, a sinopse vai ser o que vai ser mais fácil de explicar pra vocês. Aqui, ó. Este apartamento é mágico, disse tia Ana Léa uma vez. Ela me falou isso com uma malícia nos olhos, como se me desafiasse a perguntar o que ela queria dizer. Eu tinha acabado de fazer 8 anos e achava que sabia tudo. Claro que aquele apartamento era mágico. Tudo nele era mágico. O jeito como a luz entrava na cozinha de manhã, o jeito como o escritório abrigava mais livros do que parecia possível, o banheiro com a janela alta que refletia o arco-íris nas paredes cor de céu. Era o lugar ideal pra pintar. Lá minhas aquarelas ganhavam vida, e à noite a lua parecia tão próxima que quase dava pra pegá-la. O apartamento era de fato mágico, nada poderia me convencer do contrário, mas eu achava que era minha tia que o tornava mágico, o jeito como vivia, intenso e louco, contagiando tudo que tocava. Esse livro também vai falar muito dessa questão do luto, vai falar também sobre temas como a perca da identidade, porque meio que a Clementine era uma pessoa super criativa, super animada, super empolgada, e ela acabou se tornando meio que uma sombra de si mesma ao longo dos anos, e principalmente com o luto. Meio que como se a vida adulta tivesse feito isso com ela, e o Ivan também passou pela mesma coisa. E assim, não tem como explicar esse livro de um jeito melhor do que falar que é um sentimento. É um livro simplesmente perfeito, maravilhoso. E eu realmente devorei essa história, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa. Eu não sei se ela é tão conhecida, eu acho que não, porque toda vez que eu pesquiso o fanart dele no Pinterest, eu não acho nada. Não tem porcaria nenhuma lá. E no TikTok também não tem quase vídeo nenhum. Ninguém fala dessa obra-prima, ninguém fala dessa obra de arte belíssima, dignânima, maravilhosa. Mas eu espero que comecem a falar. Inclusive, eu li ele por recomendação da Isa do canal Captutis. Vou deixar, provavelmente estou falando errado, mas vou deixar aqui o nome do canal dela e tudo mais, que foi indicação dela, esse livro eu amei demais. Eu acho que ela tem um vídeo falando sobre ele, não sei, talvez ela tenha, não vou lembrar agora. Foram os melhores livros que eu li em 2025, mas vou fazer uma menção honrosa bem rapidinha a 3 livros que eu também gostei muito. O primeiro deles foi Bem-vindos à Livraria Ramandong, que é um livro bem sensível, bem sentimental. Ele não tem romance, ele é só tipo... Se eu pudesse resumir esse livro, seria um abraço quentinho um dia de inverno. Isso é Bem-vindos à Livraria Ramandong. No caso, a gente vai acompanhar, eu não vou saber falar o nome, porque todos os nomes são coreanos, então não me peçam pra explicar aqui, mas a gente vai acompanhar o dia a dia da dona da livraria, do barista que faz os cafés na livraria e da distribuidora, da dona da distribuidora de grãos de café, que é quem vende os cafés para o barista e para a dona da livraria fazerem os cafés lá. Então a gente vai meio que acompanhar a história dessas 3 pessoas e algumas que vão entrando assim ao longo da narrativa. E é bem legal, bem interessante. É em terceira pessoa. É um livro simplesmente muito sensível. Eu gostei bastante, achei bem fofinho também. E o próximo livro do qual a gente vai falar é Academia dos Casos Arquivados. Esse livro é só uma menção honrosa, por quê? A Academia dos Casos Arquivados, ele não só
o primeiro livro, mas li o segundo também. Vou deixar aqui a fotinho deles pra vocês. E... como é que eu posso explicar? Academia dos Casos Arquivados é, sim, muito legal. É um thrillerzinho que a gente vai acompanhar jovens que têm habilidades especiais e são contratados pelo FBI para fazer parte de um programa que chama Os Naturais, para eles treinarem e aprenderem a resolver casos, e eles só cuidam de casos arquivados. Porém, eles acabam imersos num caso ativo. Só que, o que eu tenho a reclamar de Academia dos Casos Arquivados, que me fez não colocar como melhor mesmo só menção honrosa, é que todos os livros são narrados pela Cassie. E todos os livros, spoiler, a Cassie é sequestrada. Eu tenho ódio disso. Não é nem tanto pelo primeiro livro que eu não coloquei como favorito e, tipo, melhor do ano. Foi mais pelo segundo livro que eu também li, que eu fiquei assim, meu Deus, essa menina não para no lugar. Toda vez alguém vai sequestrar ela. E eu não gosto muito do fato de que é só ela que narra, até quando é sobre a história dos outros, ela que tá narrando. Eu não acho isso. Eu sei, ela é perfiladora, no caso, ela consegue ler as pessoas e saber o que elas vão fazer, às vezes antes das pessoas mesmo saberem. Mas eu não acho que isso foi uma boa jogada da autora. Ela é a mesma autora de Jogos de Herança. Não acho que foi uma boa jogada da autora, porque são 5 adolescentes. 5 histórias diferentes. 5 histórias das quais a Cassie não fazia... 5 não. 4 histórias dessas das quais a Cassie não fazia parte. Que ela entrou ali depois. Então eu acho que faria muito mais sentido ser um livro pra cada um dos naturais. No caso, seria o primeiro livro da Cassie, o segundo, na minha opinião, seria o do Dean, o terceiro da Sloane, o quarto da Nia, e por mim teria o quinto livro do Michael, porque eu queria muito saber mais sobre a história dele, porque eu acho que foi meio deixado de lado. E assim, não sei... de algum jeito, apesar de eu saber que tem um triângulozinho amoroso, apesar de eu saber spoiler que ela ia ficar com o Dean, eu tô sempre mais pro Michael. Eu acho que faltou ali a autora colocar alguma coisa a mais pra fazer a gente se identificar mais com os personagens. E a Cassie também é meio insuportável, então assim... eu amei esse livro, de fato, porém, mas não foi pela protagonista. Não foi pela protagonista que eu amei essa história. Mas agora, vamos lá do próximo livro, que é Aceita-me, que é o conto 6.5 de Estilhaço. Então eu verificando aqui porque eu queria saber se eram 6 livros mesmo. Mas o conto 6.5 vai se passar depois da queda do restabelecimento e vai contar a história do casamento do Arthur e da Juliette. Foi um grande fanservice. Pra falar a verdade, foi um fanservice, foi uma farofada fuleira e fubanga. É isso. Mas eu amei porque eu fiquei muito feliz de reler sobre aqueles personagens que eu gostava tanto. Eu sei que não é o melhor livro do mundo, mas eu adorei. Então eu vou entrar aqui como menção honrosa dos melhores do ano, porque eu acho que merece, sim. Esse livro foi muito bom, serviu tudo que o fandom queria, tudo que todo mundo queria foi colocado ali nesse livro. Foi um grande fanservice pra gente que tava com saudade. Eu acho que poucas pessoas no mundo estavam com saudade de Estilhaço, né? Porém, sou grata a Darth Math por ter feito esse livro, porque eu adorei ele de paixão. Foi muito bom, eu gostei demais. Mas não poderia colocar como melhores do ano, porque eu sei que a escrita não é dos melhores. Ele, às vezes, é uma bomba? É uma bomba. Estilhaço claramente é uma bomba literária, porém eu adoro. Então, entrou aqui como menção honrosa. Os livros dos quais a gente falou aqui foi Para Todos os Garotos que Já Amei, Minha Vida Fora de Série, O Fazedor de Velhos, Sociedade da Transparência, Academia dos Casos Arquivados, Incendeia-me, Aceita-me, 7 Anos Entre Nós, Bem-vindos à Livraria Ryonondong, Para Sempre Seu, Até o Fim do Verão, O Ceifador, Fazendo Meu Filme 1. E A Vida Invisível de Adzoru, que eu acho que eu esqueci de falar. Eu vou deixar aqui os nominhos deles pra vocês. E acho que foi isso. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e comenta aqui quais outros vídeos vocês querem ver por aqui. Me segue lá no Instagram, que eu tô por lá todo dia. Me segue também no TikTok, que eu não tô por lá todo dia, mas eu posto com uma certa frequência por lá também. Deixa eu ver o que mais. Se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E tchauzinho, até a próxima.